Boa noite, almas radiantes, como vocês estão? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som. Sejam todos muito bem-vindos à Conexão Essencial. É sempre uma honra ter vocês por aqui e é maravilhoso trazer aí toda a partilha, os saberes. Nós vamos falar muito sobre energia, sobre os aprendizados, conexões. Vou dar mais um tempinho para a gente iniciar, que tem algumas pessoas ainda entrando. Dou mais alguns minutinhos para iniciarmos. Ok? Então vamos lá iniciar então essa jornada de conexão, de autoconhecimento, de transformação, de conexão com a natureza e dos saberes ancestrais. É sempre uma honra estar aqui, porque sempre é uma troca e um aprendizado. É com todos vocês que estão aqui participando desse momento incrível. Meu nome é Karine Victorino, para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística e terapeuta do feminino, terapeuta das sabedorias ancestrais e guardiã do ventre, da terra, e trago aí alguns conhecimentos ancestrais, conhecimentos com as ervas, e hoje nós vamos aprender um pouquinho, né, na nossa introdução a esse curso, para a gente ter um pouquinho de mais de entendimento sobre algumas energias, algumas conexões com a natureza. Então, eu preparei isso com muito cuidado, com muito carinho para vocês. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Eu faço para todo mundo enxergar. Deixa eu aqui no cantinho. E a gente vai falando um pouquinho sobre o que que é, né? Então, esse curso, ele nasceu da necessidade de muitas pessoas estarem me procurando para entender um pouquinho mais sobre energia, né? Por que que a minha energia fica pesada? Por que que a minha energia está densa? Ah, eu não consigo dormir, eu fico muito ansioso, né? Tem quem tem os filhos também diz que as crianças estão muito nas percepções e sempre me procuram para entender um pouquinho mais sobre. E aí a gente faz, né, alguns atendimentos dentro das terapias que eu atuo. E eu quis trazer um pouquinho desse curso dos saberes, né, ancestrais, sobre a energia das ervas, sobre a energia do nosso corpo e tudo que está na nossa volta. Então, esse curso é para trazer um saber, né, sobre essa conexão interna, essa conexão com a natureza, essa conexão única que nós temos de saberes ancestrais, conexões com a energia das ervas. E para quem se inscreveu nesse curso, vai ganhar um e-book das ervas. Vou trazer aqui muitas informações. E aí, cada fim de encontro nosso, eu vou estar trazendo, né, dando aí uma parte do e-book, depois vocês juntam tudo no final do curso e vocês vão ter um e-book aí completo sobre as informações das ervas, para que que serve, como que nós podemos utilizar, qual é o elemento. Então, eu vou trazer muito conteúdo aqui para vocês, tá? Um conteúdo fantástico e riquíssimo. E se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu passar aqui, vocês, né, só me falar e a gente vai sanando as dúvidas. Depois, vai ter pessoas que vão assistir depois, então fiquem à vontade para tirar dúvidas no grupo. Eu estou aqui à disposição. Tá bom? Então, vamos iniciar o nosso módulo 1. Vão ser 6 encontros.
todas as quintas-feiras, 20 e 30. E para quem não puder assistir ao vivo, vai ficar gravado para assistir depois. Combinado? Então, nós vamos falar um pouquinho da energia vital e a conexão com a natureza. Esse despertar da sua energia essencial em harmonia aí com os elementos que compõem a vida. Então, esse é um momento único para nós termos esse entendimento. Então, eu costumo dizer que tudo no universo é energia, em movimento, né? Então, nós também somos, assim, essa energia em movimento, pensamentos, emoções, né? Ahn, positivas ou ações têm vibrações, tanto positivas como negativas, né? Então, dependendo de como você está aí reagindo com as suas emoções, ela traz aí alguma vibração. E aí, dentro do nosso campo de energia, nosso campo energético, ele também atua. Então, eu trouxe aqui uma figura para vocês verem, né? Esse aqui é o nosso corpo humano e nossa aura fica assim. Então, tem aí as cores dos chakras, tá? Para quem não sabe o que que é, são alguns pontos, né? São vários, na verdade, pontos que nós temos em volta do nosso corpo. Os principais são 7 chakras mais conhecidos. Então, predomina-se na nossa aura as cores desses 7 principais chakras. Então, quando a gente está em desequilíbrio ou em equilíbrio, tem uma predominância mais de uma cor ou de outra, tá? Existe também uma câmera, foi feito um estudo que é através dessa folha aqui que vocês podem verificar que eu coloquei na tela, que é uma foto tirada dessa câmera Kirlian. Ela faz o quê? Ela faz uma foto da aura. Então, hoje em dia, se é possível, através dessa técnica de Kirlian, ele foi um cientista que fez alguns estudos e ele começou a mostrar que tem como se tirar fotos da aura. Então, aqui nesse desenho, nós vamos, é uma foto, né, tirada dessa câmera de uma folha. Então, se você observar, tudo tem energia, tanto o nosso campo áurico, tá vendo? Como uma pequena folha. Ela também tem essa energia áurica aqui em volta dela. Existem alguns estudos que também, se você cortar, né, fizeram uns estudos científicos, que se você cortar ela pela metade, puseram, né, uma enzima e tiraram uma foto com uma outra câmera, você continua vendo a própria folha inteira, mesmo ela fisicamente estando cortada. Então, isso acontece também no nosso campo físico, porque a gente, por exemplo, quando sofre um acidente, se perdeu ali, por exemplo, a pontinha do dedo, você, por muito tempo, você ainda continua sentindo muitas vezes aquela sensação de que o dedo ali ainda está, a pontinha do dedo ali. Por quê? Porque existe uma energia conectando tudo isso, né? Então, quis trazer para vocês essas ilustrações para você, né, ter esse entendimento de como é que funciona o nosso corpo, né? Como é que funciona essa aura. Então, quando a gente está equilibrado, a nossa aura ela fica forte, brilhante, predominante, né? Dependendo da cor. Então, por exemplo, se eu estou ali com uma predominância maior com o chakra que é o plexo solar, que fica os dedinhos acima do umbigo, que é perto do estômago. Então, essa cor é amarela e ele fica com a predominância da nossa aura amarela, por exemplo. Então, através dessa câmera é feito esse mapeamento. E tem aí alguns pessoas que têm, né, conseguem ver médios, né, mediunidade, visões. Então, tem algumas pessoas que desenvolveram aí um processo que consegue, né, ver a aura através de algumas técnicas. Então, quando a gente está sobrecarregado, por exemplo, ou em desequilíbrio, pode ser
que o nosso campo energético fica enfraquecido. E o que que nos torna mais suscetível ao cansaço, à negatividade e a doenças? Então, quando a gente começa a enfraquecer o nosso campo vibracional, né, é, a gente começa a sentir um pouco essas energias. Então, muitas vezes a gente não sabe por quê, mas foi em algum lugar, entrou em algum lugar e se sentiu ali, ah, estou muito cansada, aquele lugar parece que tem energia pesada, né? Então, dependendo do ambiente, pode ser que você está sentindo ali o ambiente ao seu redor, que está com as energias pesadas, ou muitas vezes pode ser que você está um pouco com, né, a sua aura enfraquecida, né, por N coisas, e é assim, a gente não costuma. Olha, temos um amiguinho aqui, um bichinho. Deixa eu tirar daqui. A gente não costuma cuidar. Por que que a gente não costuma cuidar da nossa energia? A gente toma banho todos os dias, a gente se alimenta todos os dias, mas a gente esquece de cuidar do nosso campo vibracional. Então, eu trouxe aqui para vocês a foto de uma aura, né, um desenho para explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, aqui é uma aura clara, forte, brilhante. Ela está mais equilibrada. Então, nós temos aqui as cores, que são as cores predominantes dos chakras. Então, tem aqui o plano, né, que é considerado o plano espiritual, que é mais acima, né, que é o seu corpo superior etérico. Então, ele fica nessa parte aqui do seu corpo. Nós temos aqui o plano astral, que fica um pouquinho mais atrás. O plano físico, que é nós, que é essa parte. Então, vai imaginando que a gente tem vários planos aqui ao nosso redor, né? Então, eu quis trazer essa ilustração para a gente entender como é que é olhar para a nossa energia, para nossa, nosso campo áurico. Então, aqui são algumas formas de aura negativa. Então, quando a gente está sentindo muita raiva, eu tô com raiva, aquela tensão, né? Então, você pode ver aqui, olha, a predominância da cor, como que fica a nossa aura. Eu tô triste e desmotivado, por exemplo. Então, olha, a aura fica um pouquinho tremida, tá vendo? Fica bagunçada. Se a gente tem no nosso campo questões aí muito de vício, né? Seja qual deles forem, então também a aura fica meio parecendo bagunçada, né? Temos aqui também, deixa eu tirar ele aqui. Temos aqui também dúvidas, então é a questão eu não confio em mim mesma. Então, olha como fica a nossa aura, tá vendo? Pessoas desonestas, então a aura fica mais ou menos assim. Pessoas com ciúmes. Essa máquina, né, que foi feito esses estudos, ela consegue captar, então, essas fotos. E aí foi se trazendo, né, como é a aura de cada pessoa, em cada momento, em cada situação emocional. Então, quando a gente está equilibrado, a nossa aura fica clara, forte e brilhante. Quando a gente está desequilibrado, a nossa aura fica enfraquecida, então fica favorecendo o cansaço. Né? A gente pode trazer aí tristezas, doença, vai abrindo o seu campo vibracional, né? Que é uma atmosfera energética que envolve aí cada um dos seres. Então, imagine que estamos todos em volta dessa energia que fica em volta de nós e a gente não tem essa dimensão de como que é, né? Então, através do quê? De pensamentos, das nossas emoções, nossas palavras, os nossos hábitos e também pela nossa energia de em determinados lugares, pessoas que convivemos, tudo isso pode aumentar ou não a nossa energia, a nossa aura, né? Então, nós podemos imaginar que esse campo é como se fosse um imã invisível, ele atrai aquilo que você está em sintonia com a sua vibração e como o campo vibracional se manifesta, né, no cotidiano, nossos pensamentos, nossas emoções. Então, por exemplo, se o nosso pensamento for repetido, medo, raiva,
culpa, enfraquecimento, ai, tristeza. Então, tudo isso vai enfraquecer o nosso campo de energia. Então, um exemplo muito sobre isso é quando você está aí, acorda, por exemplo, ou fica o dia inteiro reclamando, né? Fica ali, ai, porque isso, ai, porque aquilo, tende a atrair situações de tensão, né, ao longo do seu dia. Por quê? Porque você está vibrando essa energia. Então, como é que você vai receber uma energia mais leve, positiva, se você já, por exemplo, acordou ali reclamando, "Ai, nossa, hoje eu não quero ir trabalhar, né?" Eu já fiz muito isso. E aí, se você, por exemplo, é, acorda ali no seu dia a dia, né? Agradecendo, trazendo mais leveza, porque nem sempre a gente está bem o tempo todo, nem sempre a gente está ali disponível o tempo todo, e, né, nós temos aí várias questões para olhar, e acaba, né, que fica, às vezes, hoje parece que eu não queria levantar, mas se você mudar a vibração, seu dia muda. Então, isso é muito importante. Eu trouxe aqui algumas informações para vocês terem esse conhecimento. Então, por exemplo, pensamentos e emoções negativas enfraquecem, né? O amor, ele fortalece. Ambientes de bagunça, ele, ele, ele traz a energia pesada. Luz, planta, aromas, ele eleva as energias. As relações, então, se você tiver numa relação ali, muita crítica, briga, ele drena a sua energia. Se tem ali uma relação com amor, né, o que que ele faz? Ele traz ali uma nutrição da nossa energia. Tanto também nos hábitos. Hábitos, por exemplo, excessivos, como acorda, já vou ficar ali no celular, fico um tempão no celular. Então, isso drena a sua energia. A má alimentação reduz essa energia. O silêncio, a natureza, ela restaura a energia. Então, se você tem costume de acordar, né, então, o que que eu faço? Eu acordo todo dia, eu faço 7 respirações bem profundas. Então, hoje, nós já vamos começar a entrar nessa energia. Então, eu quero trazer para vocês aqui a respiração para a gente estar no momento presente. Então, vamos inspirar pelo nariz, inspira, solta, mais uma vez, inspira, solta, mais uma vez, inspira, soltou. Agora eu quero que vocês façam mais 3 respirações através do diafragma. O que que é isso? Nós vamos inspirar, expandindo a barriga como se fosse um balãozinho. Então, quando a gente inspira, a barriga enche. Quando a gente expira, a barriga fica menorzinha, murcha, que nem um balão. Então, vamos lá? Inspira, encheu, soltou. Encheu, soltou. Encheu, soltou. A respiração é muito importante. Por quê? Porque ela traz a nossa consciência para o momento presente. A gente deixa, né, todos aquelas problemas, questões um pouquinho de lado, oxigena o sangue para o cérebro, e aí a gente começa a estar focada no momento presente. A mente devagou um pouquinho, que é natural, somos seres humanos. O que que a gente faz? Para, respira e volta. E aí você começa a ter mais presença no seu dia. Então, eu quero que vocês tragam essa energia para que vocês possam, no seu dia a dia, né, vivenciar isso. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui do nosso cotidiano para, né, a gente, que é o que eu já falei aqui, né? Então, quando a gente acorda reclamando, o que acontece? O dia fica mais denso.
Quando a gente acorda aqui agradecendo, mas, né? Como é que é o seu dia? Leve. Então, eu quero que você façam essas experiências. Observe, estejam presentes. Quando nós estamos acordando, reclamando, como é que é o dia de vocês? Já pararam para observar? Parece que acontece tudo. Ai, fura o pneu, alguém, o marido briga, não consegui achar o lugar que eu ia, né? E assim vai. Quando a gente acorda ali agradecendo, feliz da vida, cantando, parece que o dia é mais leve. Por quê? Porque o nosso campo de energia, vibração, começa a vibrar isso, começa a trazer, né? Então, o que que você está emanando? Você está trazendo a informação para o universo, porque se tudo é energia, nós estamos dizendo energeticamente para o nosso campo vibracional, para o universo, que nós queremos mais daquela vibração. Conseguiram entender? Não subiu as fotinhos, mas depois eu vou disponibilizar aqui o slide e com certeza vai estar. Boa noite, José. Então, outro exemplo, um quarto bagunçado. Qual é a energia que traz para você? Desânimo, né? Uma mesa organizada. Qual é a energia que traz ali? Eu coloquei um exemplo da vela acesa. A vela representa o foco, a clareza. Então, quando você está ali num quarto que tem tudo desorganizado, parece que você entra ali e fala, puxa, que desânimo. Então, começa a trazer a organização também para o seu ambiente, para o seu espaço, porque tudo que a gente vibra internamente, a gente vibra externamente. Então, quando você está com o quarto, a casa, em algum cômodo da sua casa bagunçada, isso traz e reflete uma desorganização interna. Tem alguma área ali emocional que precisa ser olhado, né? E quando você começa a conseguir organizar as coisas, que você está internamente organizando. Outra foto também que não subiu aqui, trouxe também ali, né, de como exemplos, um escalda-pés com ervas, o que que ela faz? Restaura a energia, então traz aquele equilíbrio, né? Muitas pessoas não têm o costume de fazer escalda-pés. E o que que é? É uma sabedoria ancestral, né? Os nossos ancestrais traziam muito isso, colocar ali uma bacia de água, um pouquinho de sal grosso, e uma determinada erva. Essa erva ela traz uma regeneração no seu campo de vibração energética, então ela limpa, né? Ela desintoxica o corpo. Eu vou trazer aqui também no e-book alguns saberes das, das ervas, para que vocês também possam aprendendo e trazendo isso para o seu dia a dia, né? Essa energia potente. Então, como é que eu posso manter esse campo vibracional tão elevado? A gente já aprendeu o que que a gente pode, o que que nós trazemos do campo o que que enfraquece o nosso campo, o que que traz aí um desequilíbrio. Então, a autopercepção é muito importante. Por quê? Porque você começa a observar como você se sente. Então, comece a observar. Foi em algum lugar, quando você voltou para casa, como é que você se sentiu? Ah, eu fui no trabalho. Como é que eu estou me sentindo? Ah, eu fui no shopping. Como é que eu me senti? Começa a se auto-observar. É quando você vai para a natureza, vai para um parque, vai ali no jardim tomar um sol, pegar um vento, né, ver a natureza ou numa cachoeira. Como é que você se sente? Comece a fazer essa auto-observação. Se muda, né, algumas questões. Se muda o comportamento de energia vibracional do seu corpo. Então, quando a gente começa a se auto-observar, começa a mudar muito a nossa sintonia. Então, se a gente acorda, toma banho, se alimenta, né? Começa também trazer essa autoobservação para também trazer esse equilíbrio da sua energia, porque também é importante. E como é que a gente faz essa higiene energética? Através de banhos, de defumações, de meditações, de palavras e pensamentos, né? Que tragam vibrações altas. Então, a gente sempre está olhando
o que que a gente escuta, o que que a gente fala. Isso é muito importante. Algumas músicas tendem ter os hertz muito baixos, então ela tende a trazer uma vibração do nosso campo energético mais para baixo. Músicas com hertz elevados tende a trazer é, uma energia mais elevada para o nosso campo. Então, se você observar quando você está escutando uma música de sofrência, por exemplo, né? Ela vibra em um determinado hertz, que é um hertz baixo, normalmente. E aí, essas músicas sofrência, por exemplo, o que que acontece? Você fica meio melancólico, né? Você fica ali. E quando você escuta uma música alegre, feliz, que se dá vontade de dançar, como é que você se sente? Então, tudo o que está à nossa volta é uma alimentação vibracional. Então, o nosso corpo se alimenta através da, do alimento, né, físico ali, que você come, um arroz, uma batata, um macarrão, e o nosso campo vibracional se alimenta de energia, então, através do que você escuta, através do que você fala, do que você sente. Então, isso tudo, o seu corpo, consciente ou inconscientemente, está absorvendo. E aí, muitas vezes, a gente não consegue entender, mas parece que não vai, mas né, tenho para fechar um negócio, parece que travou tudo, não consigo. Por quê? Começa a se auto-observar. O que que está vibrando em você? Nós somos o que a gente vibra. Nós somos o que nós nos alimentamos, tanto fisicamente, emocionalmente, como músicas, né, filmes. Então é muito importante você começar, eu quero cuidar do meu campo vibracional, começar a selecionar o tipo de música, o tipo de filme, o tipo de informações que você recebe, para que você possa alimentar esse campo sempre ali, né, deixando ele mais equilibrado do que desequilibrado. Próximo slide. É, eu quero trazer aqui para vocês um exercício que eu acho muito importante, que eu faço bastante. E eu gostaria que vocês fizessem essa semana até a nossa próxima aula. Durante o seu dia, eu quero que façam pequenas pausas e pergunte para você mesmo: como está meu corpo agora? Se está leve, se está pesado, se está cansado, se está vibrante, como é que você se sente? E aí eu quero que vocês anotem num caderno para a gente conversar um pouquinho na próxima aula, tá? Eu quero também que vocês tragam também que emoções eu sinto neste momento. Então, para vocês se auto-observar, vocês estão tranquilos, estão ansiosos, estão alegres, estão irritados. Comece a fazer pequenas perguntas e vai anotando, porque isso é muito importante para a gente poder distinguir como é que está o nosso campo vibracional. E se você pudesse dar uma cor para a sua energia agora, qual que seria? Então, eu vou trazer depois as cores dos chakras, mas as 7 principais são o vermelho, que fica ali na base, no início da sua coluna, o chakra sacral, que fica ali, né, perto dos nossos órgãos genitais, é da cor laranja, o plexo solar, que é o chakra, fica os dedinhos acima do nosso umbigo, onde fica o nosso estômago, a cor é amarela, o cardíaco, né, que é o do coração, a cor é verde, o laríngeo, que é aqui, né, essa região toda, então ela é da cor azul, o terceiro olho da cor azul índico, que fica nessa região, e temos aí o chakra coronário, que é da cor lilás. Então, vocês podem fazer essa auto-observação, fazendo uma pequena pausa durante o dia, à noite, ou antes de dormir. Feche os olhos, faça uma respiração consciente, traga ali, né, para o momento presente e comece a fazer essas perguntas. Como está o meu corpo agora? Né? Veja o que vem, o seu corpo fala, você tem intuição, isso é energia. Ai, mas veio uma palavra, anota, tá? Que emoção que você sente nesse momento?
Deixa vir, eu tô feliz, eu tô irritado, também anota, vai se auto-percebendo. E se você pudesse dar uma cor para você, para qual seria a sua energia, eu também quero que você traga aqui para nós na próxima aula para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Combinado? Então, eu trouxe aqui também um exercício prático com pensamentos. Então, nesse momento, eu quero que vocês fechem os olhos. Eu vou compartilhar aqui uma musiquinha. Tá aqui. Vocês conseguem ouvir? Não, Tá. Agora dá para ouvir? Se não der, não tem problema. não. Não tem problema. Para compartilhar a tela. Então, nesse momento, a gente fecha os olhos. Vocês estão vendo a tela agora, né? Sim, Ok. Vamos fechar os olhos, respirar bem profundo por alguns minutinhos. Inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Mais uma vez, inspira, solta. Mais uma vez, inspira, soltou. E nesse momento, eu quero que você traga para sua mente algo que te preocupa ou entristece. E você observa como ficou sua respiração. Se ficou mais rápida, ofegante, se o seu corpo ficou mais tenso, se você sentiu alguma tensão em alguma parte, no ombro, no braço, pernas. Agora respira profundamente e pense em algo que você ama ou que te traga gratidão. Pode ser uma pessoa, uma lembrança, ou até uma conquista sua importante. Inspira. E mais uma vez, você observa como ficou seu corpo. Se a sua energia mudou, ficou mais leve. Então, esse exercício é para você fazer durante a semana, para você se auto-observar.
E aí nós vamos aprendendo através desses exercícios a observar essa autoobservação de como está o nosso campo de energia. Então, pequenos exercícios no dia a dia trazem aí uma transformação, né, no nosso campo energético, e isso é muito importante. Então, você vai perder ali alguns minutinhos do seu dia para você poder se auto-observar. No início, às vezes é desafiador, porque a gente não tem o costume. Isso é com a prática. E aí, através das práticas, é que você vai trazendo, né, toda essa observação do seu campo de energia. Então, você começa a observar se tem uma energia intrusa, se tem uma energia que não é sua, né? Muitas pessoas chegam até mim falando, ah, mas eu tenho alguma energia de inveja, energias densas, não sei o que que é. Por quê? Porque não consegue, né? Não aprendeu a se auto-observar. E aí, quando você tem essa auto-observação, você começa a observar ali o que está no seu campo de energia. Ah, essa energia é minha, né? Então, tá relacionado a alguma emoção minha, está relacionado, porque eu tive um estresse no trabalho, um estresse em casa, ou não. Você começa a ter esse entendimento depois de algumas práticas, né? Depois, da prática do dia a dia ali, essa energia é de uma outra pessoa. Então você começa a proteger. E aí muita coisa muda e muitas coisas começam a fluir. Então, para dar continuidade, vamos agora adentrar ao processo, que é a natureza, como fonte de energia. Ela é uma energia vital, né? Então, eu trouxe ali a introdução para nós termos um pouquinho de entendimento do que é o campo vibracional, como é que funciona o nosso corpo, como é que funciona as nossas energias internas e um pouquinho as energias ao nosso redor, o que que traz equilíbrio e desequilíbrio. E agora nós vamos aprofundar nessa conexão que é o nosso curso, Conexão da Natureza. E a natureza é a nossa principal fonte de recarga. Cada elemento nutre o corpo, a nossa mente, a nossa alma de forma única e essencial. Então, a conexão com a natureza é muito importante. Então, percebam que a natureza, ela nos recarrega, ela traz ali uma elevação de energia única e transforma o nosso corpo, né? O nosso campo emocional, o nosso campo físico e o nosso campo espiritual. E aqui eu trouxe o elemento terra. Então, nós vamos falar sobre os elementos da natureza, o que que ele representa. Ele representa ali, né, no corpo físico, a estabilidade, a segurança e a nutrição. No ser humano, o que que é a terra? É os nossos ossos, os músculos, a nossa estrutura corporal. Então, a terra, que é essa terra que a gente planta, que a gente pisa, ela representa no nosso corpo físico os nossos ossos, músculos, estrutura toda corporal. E aí, se nós formos trazer a âmbito emocional, ela traz ali a confiança, a paciência, a firmeza, o desequilíbrio, a insegurança, a estagnação e a sensação de peso. Então, você tem a terra, no âmbito natureza, natural, que representa o nosso corpo, a nossa estrutura corporal, e ela também representa as nossas emoções. E na prática, o que que a gente pode fazer para poder nos equilibrar? A gente pode andar descalço, passear ali no jardim, ter contato com cristais, comer comida mais natural, isso a gente vai estar nutrindo o nosso corpo. Então, se a gente é uma estrutura que vem ali do elemento terra, a gente comendo elementos, por exemplo, mais ligado à terra, como raízes, né, batata, mandioca, a gente está nutrindo cada vez mais, né, o nosso corpo físico. Outro elemento, que é o elemento água, o que que ele representa para nós? Ele representa as nossas emoções, a nossa fluidez, limpeza e intuição. No corpo humano, ele representa o sangue, né, a linfa, os líquidos corporais. Então, isso está muito relacionado com a água.
Traz também ali a nível emocional as sensibilidades, empatia, entrega. E quando nós estamos em desequilíbrio, então você começa a perceber que o elemento dentro de nós, como emoções presas, instabilidade, apego ao passado, está relacionado a esse elemento água. Então, quando você está se sentindo ali um apego ao passado, você pode trazer para o elemento água. Você pode conversar com uma cachoeira, um rio, ou pegar um potinho ali de água, você joga para aquela água, porque ela trabalha a sua emoção, né? E na prática, o que que você pode fazer? Através de um banho consciente, você pode pedir para limpar todas essas emoções, né? Um contato com o mar, com a chuva, beber água com intenção. Quem aqui de vocês já tomou água com intenção? É uma prática muito simples. Então, você coloca ali um copo de água, eu tô com uma dor de cabeça, experimenta. Pega ali o copinho de água com intenção, enche o copinho e intenciona aquela água. Eu quero que essa água alivie minha dor de cabeça. E isso funciona, porque se a gente está falando de campo vibracional, né, e tudo vibra, tudo tem uma energia, porque as palavras faladas na água não funcionariam. Então, faça um teste. Você toma aquela água com aquela intenção de aliviar sua dor de cabeça e você vai perceber que funciona, né? Então, tem aí também estudos científicos que foi feito há um tempo atrás, doutor Hashimoto, depois eu trago para vocês lá no grupo, que ele colocou dentro da água alguns arroz e ele fez algumas experiências. Então, quando ele punha palavras ali na água, né, de alegria, de amor, o arroz ficou branquinho. No outro copo, ele colocou palavras de ódio, de raiva, e depois de um tempo aquele arroz ficou preto, né, ficou escuro. Então, as palavras também têm muito poder, e a água é o maior condutor de energia que se existe, é um condutor universal. Então, olha quanta informação nós temos dentro desse elemento água, né? O próximo elemento é o elemento fogo. E o que que ele representa? Ele representa para nós a vitalidade, a ação, a vontade e a transformação. No ser humano, ele está ligado com o metabolismo, a energia vital, e nas emoções, ele está ligado na coragem, no entusiasmo, na determinação. Quando esse elemento em nós está desequilibrado, nós começamos a sentir muita raiva, impulsividade ou apatia. E aí a gente acaba não percebendo. Por quê? Porque a gente está com esse elemento, o elemento fogo, dentro de nós, desequilíbrio. E como é que a gente faz na prática para poder equilibrar essa energia? Tomar sol, acender uma vela, observar o fogo, uma fogueira, né? Ele traz essa conexão do seu fogo interno, porque nós nada mais somos do que elemento da natureza. Então, nós temos ali a consciência de que olhar para uma árvore, né, o jardim, mas nós somos feitos disso também. A gente é pele, a gente é osso, nós temos células, então todos esses elementos, o ar, o fogo, a terra, está dentro de nós. E a gente acaba não tendo essa consciência. O outro elemento é o ar. Então, ele é representado pela mente, pelos pensamentos e pela comunicação e pela liberdade, né? Então, esse ar ali, quando você está com os pensamentos muito, né? Ah, eu tô com um monte de pensamento, não consigo me centrar. Você está com muito elemento ar dentro do seu organismo, né? Então, no ser humano, ele traz ali, representa a respiração, a circulação e o sistema nervoso. Quando a gente traz as emoções, a gente está trabalhando esse elemento de clareza, a criatividade e a leveza. E quando nós estamos em desequilíbrio com esse elemento ar dentro de nós, nós estamos tendo mais ansiedade. A mente fica mais agitada, falta de foco. Então, quando você está com muita coisa na cabeça, muito mental, e você não consegue ali, né, tá agitado, você está com esse elemento ar muito exacerbado dentro de você. E o que que você pode fazer para isso amenizar, para trazer o equilíbrio? As práticas podem ser exercícios respiratórios, observar o vento. Isso funciona muito, você olhar ali para as nuvens, ficar observando, né, o que representa o elemento ar. Isso traz um
equilíbrio interno para você. Meditar ao ar livre também ajuda bastante, trabalhar esse elemento. Então, observa quanta coisa que eu fui trazendo aqui e os elementos fazem parte de nós o tempo todo, né? E a gente acaba não se dando conta. E o último elemento, que é uma junção praticamente de todos, é o elemento éter. E o que que ele representa? Ele representa a espiritualidade, a consciência e a ligação com o todo. O ser humano, ele está ligado na alma, na essência e na energia sutil. E o que que ele representa nas emoções? Ele traz paz, presença e transcendência. Quando a gente está com esse elemento em desequilíbrio, ele traz muito a desconexão, o vazio, a falta de propósito. A gente não consegue se conectar, não sabe, mas para que caminho eu vou? Qual é o meu propósito? Acaba ficando descrente de algumas coisas, meio perdido. Isso significa que esse elemento éter, ele está em desequilíbrio. Então você acaba se desconectando dessa fonte, né, de algo maior. Como é que você faz para equilibrar isso? Através de práticas de meditação, orações, né? Contemplar o céu, as estrelas, você se conectar com a sua fé, com algo maior. Então traz esse equilíbrio para dentro de você. Então é muito importante a gente ter, né, esse olhar e entender que esses elementos influenciam muito o nosso ser. E aí só trouxe um resuminho a terra, o elemento terra, então, ele representa o nosso físico, a água traz aí o emocional, o fogo traz essa ação, a vontade, o ar, ele está relacionado à mente, e o éter ao espiritual. E aí, como é que nós integramos esses elementos dentro de nós? Cada elemento ele representa algo, ele traz ali a representatividade das nossas emoções. Então, ele habita aqui dentro de nós. Então, se a gente cultivar ele em equilíbrio, o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso mental, as nossas ações, nossa alma, ela desperta para a nossa verdadeira essência. A gente começa a trazer aquele equilíbrio, e aí a gente consegue trazer uma conexão maior, então a gente se conecta mais, né, com o nosso eu interior, o nosso eu superior e vai caminhando dentro desse equilíbrio. Quando um desses elementos estão em desequilíbrio, aí a gente não consegue trazer esse bem-estar, né, essa conexão com nós mesmos, e aí a gente vai atropelando e, enfim, a gente acaba não observando quantos pontos importantes que a gente pode olhar e pode estar cuidando, né, sem que a gente deixe chegar a um nível aí de desequilíbrio maior. E eu quero fazer um exercício antes da gente finalizar o nosso módulo, que é o exercício de aterramento, ou ground, como o pessoal costuma falar, né? Então, é um exercício muito forte e ele é muito potente. Eu gosto de falar que é a raízes de luz. Então, nós vamos fazer esse exercício agora para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Então, eu quero que vocês fechem os olhos e nós vamos aprender essa prática de enraizamento. Então, você pode fazer isso todos os dias, dia sim, dia não, quando você sentir. Então, quando você sentir que tem algum desequilíbrio, né, dentro dos elementos que eu trouxe para você, você pode fazer essa prática de enraizamento. Então, você vai se nutrir das energias da terra, fazendo com que as suas raízes, né, energéticas se ancorem aqui no planeta Terra, e aí você começa a trazer o equilíbrio de todo, né, de tudo que precisa para poder ir auxiliando aí a equilibrar todo esses elementos que podem estar em desequilíbrio e até as nossas emoções, até o nosso campo vibracional, etc. Então, podem fechar os olhos.
Respirem profundamente, novamente. Nós vamos fazer 3 respirações profundas. Inspira, solta. Mais uma vez. Ou mais uma vez. Inspira, solta. O objetivo desse exercício é reconectar com o corpo e estabilizar as nossas energias. E sentir a terra como uma fonte de segurança e de presença. O melhor horário para fazer esse exercício pode ser pela manhã, antes das suas atividades físicas, antes do trabalho. Então, você vai escolhendo uma posição confortável, relaxando o seu corpo. Pode ser sentado ou em pé. Vai fechando os olhos, sentindo. Não deixe pernas e braços cruzados. Inspira. Os pés bem aterrados no chão, sentindo o chão. Se for possível ficar descalço, fique descalço. Inspire profundamente pelo nariz, levando o ar até o abdômen. E exale lentamente pela boca. Você pode fazer isso 3 vezes. Inspira, levando o ar pelo abdômen, soltando pela boca. Mais uma vez, inspira, solta. Agora leve a sua atenção para para os seus pés. Vai visualizando a sola dos seus pés e vai imaginando que raízes começam a se formar. Essas raízes vão descendo em direção ao centro da terra. Vai descendo e essas raízes atravessam o solo da terra, atravessam as rochas, os cristais, até chegar ao coração da Mãe Terra, onde há uma luz quente, pulsante. Inspira mais uma vez. Quando você inspirar, imagine uma luz subindo pelas raízes, preenchendo o seu corpo de energia vital. E ao expirar, você solta tudo o que não precisa mais. Preocupações, tensões, pensamentos densos e deixe que a terra transforme tudo em força e equilíbrio. Sinta essa energia subir pelos pés, pelas pernas, coluna, peito e até o topo da cabeça. Visualize-se como um tronco firme e luminoso, equilibrado entre o céu e a terra. Coloque as mãos sobre o coração e diga mentalmente: sou parte da terra e a terra é parte de mim. Sou sustentada, sustentado, guiado, guiada, protegido, protegido. Respira profundamente mais uma vez. E devagar vai abrindo os olhos novamente.
trazendo para o momento presente. Vai percebendo como você sente o seu corpo. Mais forte, mais ancorado, mais equilibrado. Então, encerramos o módulo 1. Esse módulo, muitas informações. Se tiverem alguma dúvida, é só colocar lá no grupo. Eu vou disponibilizar o e-book de presente das ervas e o e-book desta aula. E eu quero que vocês façam um exercício essa semana no nosso próximo encontro e vai me dizendo lá no grupo como é que vocês estão se sentindo, se tiverem alguma dúvida. Gratidão pela presença de todos. Uma ótima noite e gratidão para aqueles que vão assistir depois. Beijo e até mais. Deus te amo. Tchau.